rapaziada, o Botafogo ganhou do Sport, né? Fez o que tinha que ser feito, ganhar o jogo. Um time que quer ser campeão tem que ganhar jogos como esse. Bem ou mal tem que ganhar, o que importa são os 3 pontos. E o Botafogo conseguiu isso, o Cuiabano mostra que é muito decisivo. Não perde aquele faro de gol, que para um lateral esquerdo é incomum, mas ele é um lateral esquerdo com áreas de centroavante. E guardou mais um para decidir o Botafogo aí, decidir o jogo pro Botafogo e nos manter na briga por esse Brasileirão. Tá a distância da liderança, temos um jogo a menos que o Cruzeiro. Vamos ter mais um aí no meio de semana adiado contra o Grêmio por questão de Sul-Americana. Então teremos aí 6 pontos a disputar a menos, né, a mais que o Cruzeiro nesse final de campeonato aí. Cruzeiro, que é o time a ser batido, é o líder disparado. Então estamos na briga, podemos ainda brigar. Temos 2 pontos com o Cruzeiro no Brasileirão ainda, tanto fora quanto em casa. Então estamos vivos nessa disputa. Vamos ver aqui Brownie, tem também o Sem Clubismo FC, tem ESPN, tem muito conteúdo sobre o jogo de hoje do Botafogo com Vitória não, com o Sport. Pior time do campeonato, lanterna sim, mas um jogo feio, truncado, um gramado pesado, com muita água. E um suco de Brasileirão para vocês. Botafogo 1-0 no Sport. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Vamos com a equipe F, mais do Campeonato Brasileiro deste domingão. O Sport perdeu para o Botafogo. O Sport tem 3 pontos apenas no Campeonato Brasileiro. É o lanterna. Pior campanha da história, né? É uma coisa, como disse o Pascoal na nossa saída, até quando joga bem, tem bons momentos, perde. No caso, a vitória veio aos 46 do segundo tempo, gol do Cuiabano. O Botafogo do David Ancelotti, fazendo 1-0, conseguindo 3 pontos. Quer dizer, ele chegou, teve a vitória contra o Vasco, empate com vitória em 0-0 e agora mais 3 pontos contra o Sport, Pascoal. Pra você, esse foi um jogo que teve de tudo um pouco, né? Choveu, ligou a irrigação do campo, com a bola rolando. Pra parar o Botafogo, a água vai bem, né? Ponto! O Botafogo perdeu gols incríveis, esse gol foi anulado. O Botafogo perdeu gols incríveis, o time do Sport perdeu gols incríveis, né? E o time do Sport, se você falar, o time do Sport que joga o Campeonato Brasileiro é impressionante, né? O Sport hoje não fez um jogo ruim, gente. Até criou possibilidades de ganhar o jogo. Você vai vendo aí, a bola passa perto, a bola não entra, e vai daqui, vai dali. Eu até fico com a impressão de que os jogadores do Sport estão tentando fazer mais do que eles conseguem. Porque tanta aplicação, tanto que no final do jogo 3 ou 4 jogadores caíram com cãibra, simultaneamente, né? Caiu outro, porque foi muito esforço do time do Sport para parar o Botafogo, né? Um dos melhores times do futebol brasileiro da atualidade, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. E o Sport, você tá vendo aí, o Sport não ficou retrancado, o Sport quis jogar. Mas mudou o treinador, é o Daniel que tá lá agora, o Daniel Paulista, que também já passou por lá. Muita história lá. Já. Foi um jogo de muitos gols perdidos e muitas possibilidades desperdiçadas até chegar no momento da marcação do gol, né? E aí muda completamente o jogo. Já no finalzinho, não tinha mais o que fazer. E aí ganhou o Botafogo, mas o Sport não fez um mau jogo, não. Não sei se serve de alento para quem tem 3 pontos e passa por muitas dificuldades. Mas hoje, pelo menos, o time não fez vexame, não. O torcedor na Ilha do Retiro tá de parabéns, né? Eu acho que é isso aí. Tem que acreditar e torcer pro time em qualquer condição. Eu acho, nessa situação, pior campanha no Brasileirão, o cara tem que ir lá acreditar, porque só assim vai melhorar a situação, né? Eu tô falando desse torcedor que foi à Ilha do Retiro, não aqueles que foram no centro aí é o gol do Cuiabano. Pressionar e ameaçar os jogadores do esporte. A gente até pensa, poxa, se o Sport vence, iam falar, não, foi a gente que ajudou, Zinho. Ah, sim. Não, nunca a gente vai falar um negócio desse. Mas o gol do Cuiabano, que estava na lista dos que poderiam ser vendidos, né, Zinho? E acabou, ainda está no Botafogo, vamos ver se o John Textor venderá. Porque ele gosta de vender também o John Textor, né? Tá trazendo o Danilo, boa contratação, mas o Cuiabano, por enquanto, segue no fogãozinho. E é fundamental. Tá pedindo passagem o Cuiabano para ser titular dessa equipe. Inclusive, o treinador anterior, Renato Paiva, utilizava ele como um meia
pelo lado esquerdo, fazendo uma dobra com o Alex Telles, e ele resolveu, ajudou muito, né? Depois, por opção do treinador, jogava um jogo, jogava outro, mudava um pouco o sistema de jogo, mas é um cara versátil. Origem ali, a lateral esquerda, ele vai bem, mas é um cara mais ofensivo. Por isso chega, finaliza, faz gols, foi fundamental para um jogo. O Pascoal, né, falou muito bem aí, o Sport jogou um jogo assim, tentou, se esforçou, foi um jogo equilibrado, teve chances para os dois lados, mas falta qualidade, por isso mesmo está com a pontuação que está, né? É um time com muita limitação, com muitas limitações, mas eu faço minhas suas palavras, Edu. Parabéns ao torcedor do Sport que foi na Ilha do Retiro, e com certeza esses torcedores que estavam lá não concordaram com a atitude dos vândalos que foram no CT e pegaram o atacante, né? Pablo. O Pablo pelo pescoço ali, pelo colarinho. É uma agressão, aquilo é uma agressão. É um absurdo, né? Parabéns aos torcedores que, de uma forma ou de outra, mostraram o que é ter o amor pelo clube. Não é com uma agressão, não é com violência que você vai demonstrar que você está apoiando o time. Longe disso, né? Eu acho que esses caras ali, aquele que tem a imagem, você só não toma uma atitude se não quiser. Tem que ser preso, tem que ser banido, não pode entrar em estádio, não pode nada, né? Ou quem participou de alguma forma daquele ato. Então, eu volto a elogiar a torcida. Os jogadores se dedicaram, se empenharam, mas é uma situação crítica. O time é bem limitado, e aí vai jogar com um time que tem jogadores com qualidade, com talento, que uma hora vai surgir a oportunidade. O Cuiabano sai do banco para definir o jogo, né? Tem uma equipe com mais opções. Por mais que o John Textor desmancha, tira, vende um aqui, vende um ali, remonta durante a competição, é difícil. Tanto é que o Botafogo, ele nessa volta pegou times que são da parte do meio da tabela para baixo. Né? Você pegar Vasco, Vitória e o Sport, são times que o Botafogo, se pensa em título, num bicampeonato, tem que passar por cima, tem que ganhar os jogos. Tropeçou no meio de semana contra o Vitória, agora consegue um resultado fora de casa, porque dificilmente o Sport vai tirar ponto dessas equipes que estão brigando pelo título. Os times que estão... a gente fazia os treinadores, né, que eu trabalhei, a gente fazia aquela pontuação, previsão de pontuação. Jogos como esse, claro que o Botafogo coloca 3 pontos, mesmo jogando fora de casa. A briga do Sport é com os times de meio tabela para baixo. Não é com o Botafogo, e o Botafogo, se não ganha o jogo, começa a ficar distante da parte de cima. Então a vitória foi fundamental para o Botafogo. O Botafogo se aproveita do empate do Bahia com o Fortaleza, né, para assumir a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Gol do Cuiabano, vamos colocar na tela os números do lateral que entra durante o jogo e faz o único gol da partida. A gente lembra, era pro Nottingham Forest que se falava, né, que ele poderia ir. E aí foi o Igor Jesus, centroavante, e também o zagueiro Jair. Ele, por enquanto, não foi. E é um jogador realmente importantíssimo. Teve 14 minutos apenas, fez o gol, uma jogada que ele batalha para conseguir, né? Então, uma ação na área rival que é essa, e 12 ações com bola. O Cuiabano, jogador importante do Fogão, que também tem jogos a menos, né, Celso? É decisivo, né? Acho que o Cuiabano também se enquadra nesse novo elenco do Botafogo aí, na era John Textor. Ele é um dos decisivos, um dos jogadores que aparece quando o time precisa. Sobre os torcedores do Sport, acho que o Zinho falou muito bem, mais do que agressão, também teve ameaça, né? Os torcedores falando, aqui tem todo mundo antecedente criminal, e realmente isso aí não é torcedor, né? Isso aí pra mim não é. E é importante a gente lembrar que teve uma história muito triste, que foi o ataque do ônibus ao Fortaleza. E não é surpresa nenhuma se pegar aquele grupo, alguns que estiveram também no ataque ao ônibus do Fortaleza. Não vai ser surpresa se identificar mesmo as pessoas, né? E o problema é que isso vai virando tão comum que a gente acaba normalizando essas coisas, né? Um dia é um agarra no colarinho, um dia entra, outro dia já agarra no colarinho do jogador, o outro já ameaça, fala que tem antecedente criminal, e a gente fica imaginando onde isso vai parar. Espero que fique só na imaginação. A respeito do Botafogo, eu acho que a partida contra o Vitória foi ainda melhor do que a partida contra o Sport. O futebol é muito curioso por isso, né? Você pode jogar melhor
em um jogo e somar 1 ponto, esse um pouco pior e somar 3. Acho que principalmente no que diz respeito à ofensividade do Sport no primeiro tempo, acho que o Sport superou, ainda que o Botafogo tenha perdido gols, tenha tido um gol anulado, mas eu acho que o que fica principalmente para o torcedor do Botafogo é a capacidade do Ancelotti, né, do Ancelotinho, que ele faz ele não estava no banco de reservas, mas o jogo contra o Vasco é de uma superioridade muito grande. Partida contra o Vitória também ele fala, né? Eu não sei o que a gente precisa fazer, eu vou procurar um jeito de ter mais sorte. E hoje, de fato, foi um jogo um pouco abaixo em relação aos outros dois, mas a gente precisa colocar em contexto, né? Futebol é contexto. Ele perde o Gregory, foi o primeiro jogo dele sem o Gregory, também outros desfalques importantes, mas o que fica, eu acho que é a capacidade dele identificar o que não estava funcionando. Arthur e Joaquim Correia, ele faz as trocas. E também é importantíssimo que seja dito o Montoro, né? O Álvaro Montoro, que é um jogador que chega com uma expectativa muito grande dentro do Botafogo, né? A expectativa que é inalcançável, eu diria, de ser o Thiago Almada. Ele é um jogador que, pelo menos hoje, mostrou muita qualidade. Foi o jogador. É o que é o jogador criativo, é o jogador cerebral, é o cara que vai tirar num dia de. Muito novo. É, muito novo. E ele tem uma expectativa muito grande, né? Porque sai o Thiago Almada, em tese chega o Montoro e fala: não, esse é o cara. O próprio Santi Rodrigues também, que a gente estava falando aqui das trocas, né, de identificar o que não estava correndo bem no jogo e trocar. O Santi Rodrigues também é outro jogador bastante interessante. Enfim, eu acho que claro, é um início de trabalho, a gente tem que ter muita calma, Edu, porque fala de 3 jogos sem perder, ou pelo menos 2 que ele esteve ali à beira do banco de reservas, e a gente pode se animar. Até acho que a expectativa do sobrenome traz um pouco dessa animação. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer, mas é um começo bastante promissor. E, de novo, o John Textor sendo salvo, entre aspas, porque o planejamento do Botafogo ele é tardio, de novo, para essa temporada, assim como foi na temporada passada. As coisas encaixam muito bem, de uma maneira espetacular, né? É um dos melhores anos de um clube recente do futebol brasileiro, e parece que as coisas vão se encaixar de novo. Agora, como o Gregory faz falta, né? E acho que isso está muito claro. Vai fazer muita falta, é um jogador diferente. Mas chega um volante. Chega um volante muito bom. Mas esse dá conta. Dá conta, mas o Danilo Palmeiras, né? O Danilo Nottingham, a gente não sabe, claro que o jogador... Qualidade, em termos de qualidade, não se discute. Ele teve um ótimo momento na Inglaterra antes da contusão, Sim, né? Mas depois disso, essa temporada, por exemplo, e a contusão acho que pesa muito, né? Mas um jogador reserva até dentro de um time que estava muito bem encaixado, né? Não é um jogador que ficou muito tempo na reserva, sendo um time que estava lá embaixo. Mas eu acho que sim, tem um período de adaptação, são jogadores também de algumas características diferentes, então... É uma boa perspectiva. Não dá para dizer, não, Botafogo agora, ninguém para o Botafogo, David Ancelotti é um gênio, calma, mas é uma mensagem muito positiva. Como você chamou ele? Ancelotinho? Ancelotinho, Vamos ouvi-lo, então. David Ancelotti, depois da vitória. Fala bem português. O quê? Ele fala bem português. Se esforçando, né, Pascoal? Fala bem, Vamos conferir, então. Fala, professor. Um partido muito, muito difícil, condições difíceis, o time se adaptou bem. E, claro, estou conhecendo o elenco e tenho que dar a oportunidade a todos para mostrar. E muito feliz hoje não só com Cuia, mas também com os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos, como o Ruan ou também como Santi, com todos os jogadores ponte, deram algo ao time para ganhar. Claramente a mentalidade tem que ser ofensiva, com bola, e tratar de tentar criar oportunidades, meter gente na área, mas o equilíbrio que temos sem bola tem que ficar, porque é um equilíbrio que a gente é uma fortaleza do time, que tem que ficar. Fala bem mesmo. Nota... Fala mais que muito amigo meu, hein? Nota 8,5 do pra ele. Bom, vitória suada do Glorioso, foi aos 46 do segundo tempo o gol do Cuiabano, mais posse de bola do Fogão, 59%, 41%. Finalizações, uma a mais do Botafogo. No alvo, 5-5, empate, grandes chances, mais do Sport, 5-2. Ações na área rival foram 22 do Fogão contra 15 do Leão. Aí o número de passes, mais o Botafogo também. É o que você falava, né, Pascoal? Como o Sport conseguiu jogar. Não, jogou. O Botafogo. Teve jogo. Não é que o Sport ficou atrás e o Botafogo atacou, porque você é o campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro. O Sport está tentando sair dessa zona incômoda. A gente sente os jogadores.
Pode ser que tenha algum torcedor que ache que a pressão foi exercida, né? Essa atuação criminosa de alguns torcedores contra os jogadores do esporte, pode ser que eles pensem que eles tiveram sucesso. Mas o esporte tem jogado isso. O esporte tem, com o Pepa já jogava um futebol agressivo, tentando vencer, mas aí os resultados não vêm, o time não é tão bom quanto se espera, não rende tudo que é esperado, e aí o esporte está passando por essa dificuldade. Eu não digo que o esporte já está rebaixado, porque ainda tem praticamente, agora são mais 3 rodadas para terminar o primeiro turno, uns 4, outros 5, aí depende da quantidade de jogos, e depois tem o segundo turno inteirinho para tentar uma recuperação. É difícil? Muito difícil para quem tem, né, tão pouco ponto quanto tem a equipe do esporte. Mas tem que brigar também até o fim. 13 jogos. Com 13 jogos. Que menos jogaram. Então, tem que buscar esses pontos aí, tem que se empenhar. Foi a manifestação do goleiro do esporte depois da partida, acreditando ainda que o time consiga se safar dessa zona de rebaixamento. E, Edu, só para não deixar passar, o Caio, o zagueiro, boa atuação também, uma recuperação no segundo tempo incrível que ele faz. E o John? Caio com K. O Caio com K. E o John, né? De novo, o John, que é um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro, algumas temporadas, de novo aparecendo muito bem. Pelo menos 2 ou 3 defesas espetaculares também, o goleiro do Botafogo, que garantiram o resultado. E a gente fala de um esporte que não venceu, passa muito também pela atuação do goleiro John. Botafogo, então, 5º colocado, com 14 jogos, né? Um a menos que algumas equipes. O Palmeiras, a gente lembra, tem 13. Nos irritamos bastante, mas no fim das contas, mano, comemoramos muito, né? Minha voz até tá um pouquinho rouca, que eu gritei mais do que deveria, né? Nessa reta final do jogo com um golaço, né, cara? Belíssimo gol, né, na Bacia das Almas do Cuiabano. O Botafogo fez 1-0 pra cima do Sport. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Tirar esse casaco que tá com calor do caralho aqui, meu. Porra, Bangu é foda, mano. Vamos lá, rapaziada. Porra, mano, meu parceiro. Tô muito feliz aí com essa vitória, né? Muito aliviado. É aquele jogo, cara, que ele tava muito estressante, galera. Cara, assim, é um jogo que a gente projetava, mano. Inclusive, que boa caminha, né, mano? Porque eu falei isso. Falei, cara, vai ser mais um jogo, porrada, campo ruim, né? O jogo atrapalhado, né, por outras questões, que é antijogo, cera, até irrigação a gente teve, né? Nessa situação. E aí, meu parceiro, Botafogo ele começa, né, com pra substituir, né, o Savarino, né, e caramba, quem foi o outro que não pôde jogar hoje, né, cara? A gente teve o Savarino e o Alan, né, o Alan não pôde jogar. A gente teve aí o Newton e o Joaquim Correa, né, jogando no lugar deles, né. No primeiro momento eu tive um Botafogo que ele tava tendo uma certa dificuldade, né, de sair de uma pressão em bloco médio do Sport. O Sport ele não foi aquele time nem que marcou alto contra o Botafogo, seria burrice, e também não foi um time que esperou o Botafogo jogar. O Botafogo, o Sport, qual era a estratégia que o Sport teve com o Botafogo, né? Afastar o Botafogo de perto do seu gol. Só que o problema são os déficits do Sport nas transições das fases, né, do jogo, né? E aí nessa, quando perdia a bola, o Sport ficava muito vulnerável e o Botafogo, cara, tava chegando. Né, começou ali com o Montoro, depois com o Joaquim Correia, com uma linda defesa do goleiro Gabriel, né, que é um bom goleiro, fez cera pra caralho no jogo. O Arthur Cabral, né, com gol anulado, certo? E aí depois teve aquela bizarrice, né, cara? Eu acho que existem coisas, né, cara, que elas passam muito do limite, né, rapaziada? Do antijogo, da cera, daquilo que se pode ou não fazer, né? Repito, é lógico que uma equipe que ela é inferior tecnicamente do que outra, ela vai jogar sem bola, ela vai jogar recuada, ela vai jogar retrancada, zero problema nisso, né? Se você está reclamando disso, meu irmão, vem aqui e faz o gol, ponto, simples. Agora, antijogo, enfiar a porrada, se jogar no chão o tempo todo e ligar a irrigação, né? Tem coisa que, assim, para algumas equipes, eu acho que quando o futebol brasileiro se tornar uma liga, né, de fato, ele não vai poder permitir a tolerância zero contra algumas questões, tá? Como, por exemplo, essa aí. Enfim, né? A gente continuou vendo o Botafogo que ele estava controlando um pouco o jogo, a não ser num aspecto, cara, a bola parada defensiva do Botafogo. A bola parada defensiva do Botafogo estava realmente muito, muito irritante, muito deficitária. Numa dessas, quase tomou 2 gols ali muito bobos no começo do jogo.
Fora isso, cara, tive um Botafogo controlando a partida, mas com alguns erros muito bobos, né, cara? Tomada de decisão do Botafogo. Os jogadores do Botafogo estavam tendo algumas... Cara, alguns devem ser atenção mesmo, né? Algumas questões que estavam, né, extrapolando, assim, coisas mais primárias, né, do que propriamente um posicionamento, algo do tipo. Muito erro de cruzamento, né? Mais uma vez o Vitinho pecando nesse fundamento. O Joaquim Correa numa outra intensidade, numa outra rotação em relação ao jogo, né, cara? Você percebe que o Joaquim Correa, ele tem qualidade, né? Ponto. É indiscutível isso. É um atleta que performou no futebol europeu, foi convocado já várias vezes para a seleção argentina, mas é um cara muito... E aí ele diminui, desacelera o ritmo de um jogo, que você não pode perder tempo, porque o seu adversário está ali para não perder, para não deixar você jogar. Tanto é que quando ele sai, o Botafogo ele tem uma mobilidade maior, tá certo? Enfim, no segundo tempo o jogo foi ainda mais travado, sabe? Acho que no segundo tempo eu senti ali uma queda de ritmo do Marlon, tá errando muitos passes. O próprio Vitinho continuou jogando mal. Assim, o Montoro deu uma cansada, né? E aí o jogo tava caminhando para aquela situação absolutamente irritante mesmo, né? Aquela situação de, cara, você ir para mais um 0-0, mais um jogo que você não consegue furar a defesa adversária, mais um jogo que você tem que lidar com a cera, com o antijogo. Inclusive, incrível o seu Flávio Rodrigues de Souza, a maneira que ele foi conivente com a cera. No primeiro tempo, ele terminou o jogo faltando 30 segundos para acabar o tempo acrescido, com o Sport fazendo cera. No segundo tempo, ele, além de não terminar, não ter o mesmo critério, ele deu mais um de acréscimo. Vai entender, né? Flávio Rodrigues de Souza é o que eu falo, cara, assim, deixa eu ficar quieto. Mas, enfim, rapaziada, o David, mais uma vez, ele demonstra, né, muita estrela e muito acerto nas substituições, nas mudanças que ele faz na equipe. Né? Tirou ali o Joaquim Correa, que realmente estava abaixo da rotação do jogo, tirou o Montoro, que já estava um pouco cansado, e tirou o Vitinho, né? E a gente teve ali a entrada também do Juan, né? Enfim, era quem tinha para colocar. O Nathan Fernandes para tentar ali achar alguma coisa no 1 para 1. O Ponte entrando no lugar do Vitinho, porque realmente o Vitinho estava matando os cruzamentos, né? E, claro, o Cuiabano, né? Que entra para aquela potência dele. Era jogo pro Cuiabano, cara. O que eu tenho de informação é que o Cuiabano ainda não está 100% de uma situação física. E é por isso que ele não vem sendo usado por mais minutos. Mas era jogo pro Cuiabano começar jogando, certo? E aí, cara, a gente tem uma baita jogada, ó. Eu vou te falar aqui, né? Eu me equivoquei, né, no meu último vídeo, que eu tava muito estressado, né? E eu admito isso, tá bom? Falei que Santiago Rodrigues foi um erro, tudo mais. Eu continuo achando que ele tá devendo com a camisa do Botafogo. Continuo achando que ele pode produzir mais e que ele tem mais jogos ruins do que bons. Mas eu não posso descartar um atleta da maneira que eu fiz, né? Dizer que ele não foi um erro, cara, enfim, né? Acho que eu exagerei, né? E hoje ele entrou muitíssimo bem. Tirando aquele chute ali que ele deu, tentou buscar o ângulo, né, desnecessário, ele entrou muito bem no jogo de hoje. Muito bem, mudou o jogo. Foi uma baita jogada, toque pro Nathan. Nathan deu assistência, Nathan, na minha opinião, não entrou bem, mas foi importante no passe. Cuiabano limpou, teve toda a calma do mundo, né? Coisa que o Botafogo não estava tendo. O Botafogo, em determinado momento, ficou muito nervoso, né? E aí o Cuiabano vai lá e marca o gol do Botafogo, certo? A análise de cada jogador, a gente teve ali o John, muito seguro, né? A zaga do Botafogo, Caio, é uma bizarrice, cara. O Caio é um cara que eu juro, eu acho que você abrir, se você der uma facada nele, começa a sair fio, né? HD, é um maluco com um computador, um robô, né? Um gigante. Barbosa seguro, né? O Telles, cara, é aquilo, esse jogo com um campo muito pesado, alagado, não é pra ele, né? Mas também não acho que foi mal, tirando algumas tomadas de decisão. O Marlon, acho que ele baixou muito o ritmo no segundo tempo, pode ser um cansaço, acaba sendo natural, gente, a gente vai sentir muito fisicamente por conta do Mundial, a gente perdeu muito intensidade física por conta do Mundial. O Flamengo agora, o Gonzalo Plata se machucou, teve jogador machucado no jogo do Palmeiras também, o Fluminense cheio de desfalques agora jogando no clássico, né, o Fla-Flu, né? E aí, cara, o Arthur também sentiu em determinado momento, enfim. Achei que o Arthur foi muito bem no jogo hoje, tá? Muito bem.
Montoro muitíssimo bem mais uma vez, Joaquim Correa não gostei, e o Arthur Cabral, ele, apesar dele ter errado um pouco no primeiro tempo, achei o segundo tempo dele muito bom. Curioso que a gente tá falando do Vitinho, né? Vitinho foi mal no jogo, mas eu acho que o Ponte também entrou muito mal, né? Cuiabano muitíssimo bem, autor do gol. Nathan Fernandes também não curti a entrada. Santiago Rodrigues entrou muito bem, na minha opinião, né? E além do Santiago, né? A gente teve a entrada do Juan, que eu também não curti muito, né? Para não dizer o mínimo. Mas enfim, Botafogo vence o jogo, é aquilo. Botafogo precisava ganhar hoje, cara. Independente. Campo ruim, pessoal ligando irrigação, cera, alagado, chovendo. Irmão, era jogo, porrada comendo, era jogo pra ganhar, né? A gente pode discutir alguns termos, algumas situações, alguns jogadores, a exibição, né? E um destaque que também é muito importante, o Newton, na minha opinião, não é exagero dizer que o Newton foi o melhor jogador do Botafogo em campo, tá? Baita partida do Newton, muito seguro defensivamente. Eu tava falando aqui que eu senti o temor de não ter um primeiro volante, aquele cão de guarda. O Newton supriu isso e com qualidade no passe. Quase marcou um golaço de fora da área. Enfim, gostei muito, muito, muito mesmo. É isso, rapaziada. E amanhã a gente atualiza sobre mais questões aí do mercado. A gente vai ter novidades aí da chegada do Danilo. Enfim, é isso, galera. Agora, comemorar. A impressão que fica é que o cuiabano com a camisa do Botafogo foi criado pra decidir. Porque é impressionante o quanto ele sempre surge em momentos que todo mundo pensa que já está acabado. E é justamente aí que ele mostra o porquê é tão valorizado. A venda frustrada do jogador na janela, que no fim das contas não aconteceu, na verdade acabou sendo frustrante apenas para aqueles que não conseguiram o comprar. Porque pro Glorioso foi um reforço de peso pro segundo semestre, justamente por conta desse tipo de situação. Se não vejamos, nessa temporada ele já tinha entrado para decidir contra o Carabobo num jogo essencial e para matar também contra o Juventude com uma assistência num jogo importante para Paiva na época. No último ano, em outros momentos, Cuiabano também surgia no ataque para se mostrar decisivo. E é por isso que o jogador será uma peça tão importante para Ancelotti, trabalhando de um jeito diferente na ideia de jogo, podendo jogar até com Teles ou sem o lateral também. Essa tarde, em específico, Cuiabano entrou para fazer justiça ao dar a vitória ao Glorioso. Não pelo desenho da partida em si, mas pelo momento do clube que decidiu apostar em uma ideia de jogo que ainda não sofreu gols. De alguma forma, conseguiu vencer a segunda partida e finalizou mais do que o adversário em todos os jogos até aqui. Criou mais oportunidades que os rivais em todos os jogos e é por isso que o botafoguense pode acreditar que o segundo semestre pode ser de briga no topo da tabela sim. Ainda mais que o trabalho de Ancelotti está só no início. Mas para que tudo isso encaixe e dê certo também, é necessário peças, e o Glorioso só trouxe o triunfo da Ilha do Retiro por conta das opções que o treinador tem, como o cuiabano, que decidiu para colocar o Botafogo de vez no G6. Terminou Botafogo 1-0 em cima do Sport na Ilha do Retiro. 1-0, gol de Cuiabano. Cuiabano mais uma vez sendo importante para o Botafogo. Teve protesto da torcida do Sport, cobraram os jogadores, então sabemos que o Sport daria hoje a vida por essa vitória. E o Botafogo teria que igualar nessa vontade, porque, cara, qualidade de técnico o Botafogo tem mais do que o time do Sport. O Botafogo hoje veio com uma escalação bem modificada, a gente vê o time do Botafogo jogando com o Joaquim Correa no lugar do Savarino por dentro, isso porque o Savarino sentiu incômodo, o Botafogo não tinha também o Alan, que sentiu incômodo, e teve hoje que jogar com o Newton. O Correa fez um jogo até razoável, poderia sim ter sido melhor, faltou um pouco mais de intensidade hoje pro Correa, mas não foi um jogo de todo ruim do Joaquim Correa. E o Newton fez um jogo até que bom, cara. O Newton conseguiu recuperar algumas bolas importantes. É um jogador que às vezes passa um pouco de insegurança pro torcedor do Botafogo, mas o Newton, eu acredito que com o David Ancelotti vai evoluir bastante. É um jogador que tem a crescer com a camisa do Botafogo. Ele não é esse jogador horroroso que todos pintam ele. Eu gosto do futebol do Newton, só acho que ele precisa ajustar alguns pontos, e se ele ajustar esses pontos, vai se tornar um jogador ainda mais completo. O time do Sport muito perigoso nas bolas paradas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, era a forma que o Sport conseguia colocar o Botafogo em situação realmente de perigo. Essas jogadas de escanteio, principalmente, o Botafogo estava marcando muito mal, estava perdendo quase todos esses duelos, se não todos. Toda a bola cruzada na área do Botafogo, que era falta para essa área, ou escanteio, o Sport conseguia tocar na bola, conseguia dar direção a essa bola, só que não conseguiram marcar o gol. Não teve nenhuma bola que foi muito, muito perigosa, que o John teve que fazer um milagre, mas todas as bolas foram
perigosa. Então é algo para o Botafogo prestar atenção. E o Botafogo hoje vence pela resiliência. Hoje o time do Botafogo, apesar de não ter feito o seu jogo mais brilhante, foi melhor do que o Sport o tempo todo com a bola nos pés, porque tem mais qualidade técnica. E o destaque desse gol do Botafogo é o Natan aparecendo pela esquerda e o Cuiabano aparecendo por dentro, como esse lateral por dentro, que é algo que o Botafogo já utiliza há algum tempo, utilizou com o técnico Renato Paiva e continua utilizando com o técnico David Ancelotti desde que ele chegou ao Botafogo. Aí você tem o Botafogo sobrecarregando a ultimilha do Sport com o Natan, com o Cuiabano, você tem aqui também o Arthur Cabral, você tem o Juan Cruz e você tem o Matheus Ponte. Aí você ainda tem aqui na sobra também o Santiago Rodrigues e o Marlon Freitas um pouquinho mais por dentro para recuperar uma segunda bola. Então ele sobrecarrega a última linha do Sport, o Cuiabano vai na sua qualidade técnica individual, protege muito bem essa bola com o quadril, gira, né? Consegue ficar de frente e bate essa bola praticamente indefensável, porque ela vai fugindo do goleiro, entrando ali aonde somente ela poderia entrar, bem próximo e rente à trave. Esse foi o detalhe desse gol do Botafogo, um gol com ambição de time que quer vencer e quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vence esse jogo pela resiliência, por ter acreditado, por ter feito substituições que colocaram o tempo todo o Botafogo para cima. O Botafogo, em momento algum, esteve satisfeito com esse empate. E você vê a vibração dos jogadores do Botafogo que queriam essa vitória, porque sabem que era muito importante para o Botafogo hoje sair com esses 3 pontos para não deixar desgarrar da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Um jogo hoje no qual o Botafogo teve boas jogadas, o Botafogo estava conseguindo até criar algumas situações de gol, mas um jogo difícil, complicado, como eu já falei, até pelo fato do Sport querer muito também esse resultado e os jogadores do Sport dando a vida em campo, dificultando o time do Botafogo o tempo todo. Mas parabéns ao Botafogo pela vitória, pela resiliência, e ao Cuiabano, que é um lateral que sempre quando entra, entrega com gols, com assistências, se apresenta muito bem na área. O Cuiabano, ele tem isso melhor do que o Alex Telles, ele consegue marcar mais gols, tanto ele quanto o Matheus Ponte, em relação à dupla de laterais titulares do Botafogo. Eles são jogadores mais ofensivos, que tem mais esse DNA, e aí o Botafogo consegue marcar o gol da vitória com o Cuiabano. Assim foi a vitória do Botafogo sobre o Sport, cara. Como eu falei, o Sport tendo muita vantagem nessas jogadas de bola parada, nessas bolas aéreas. Você vê que mesmo que não tivesse a direção do gol, os jogadores do Sport estavam conseguindo tocar nessa bola, trazendo essa dificuldade de defesa do Botafogo. É algo que precisa ser ajustado pelo técnico. Aqui você vê uma jogada que o Botafogo gosta bastante, né? Essa jogada surgiu de um passe mais tenso do Montoro, pifando na última linha do Sport, o Correia infiltrando, e aqui é muito importante que esse meia do Botafogo, hoje o Correia jogou atrás do Arthur Cabral, que ele faça essas infiltrações, porque os jogadores do Botafogo têm essa capacidade de encontrar esse espaço. O Montoro encontrou esse passe, o Correia limpou bem, bateu bem também, diga-se de passagem, mas o goleiro fez uma grande defesa ali, é mérito do goleiro. Segundo no lado do Botafogo ia ser um bolão do Montoro, mas realmente o Arthur Cabral tava à frente, e aí não tem o que fazer, né, cara? O gol foi anulado. Uma boa bola ali do Montoro, aparecendo por dentro ali no time do Botafogo, pisando na área para tentar ajudar nas finalizações de jogadas. Tentativa de chute de fora da área do Caio, que já era um Botafogo tentando encaixar um pouco mais esse perde e pressiona, que é um dos pontos que gosto do técnico David Ancelotti. Perdeu a bola, já pressiona nessa zona para você recuperar a bola ali mesmo e manter a posse. E mais uma vez, o Sport com bola parada, meu amigo, essas jogadas de escanteio aí estavam dando calafrios ao torcedor do Botafogo, pelo amor de Deus. Sempre era algum jogador do Sport levando vantagem, ou para cabecear, ou para tocar essa segunda bola, como foi nesse lance aqui, o chute aí do Rafael Thierry. Que pecado essa bola do Montoro não ter entrado, né? O moleque tá merecendo esse gol, tá jogando bem, se apresentando bem, ele fechando. Não, esse lance aqui foi sacanagem, né? O Botafogo foi para ataque, parece até que foi programado por alguém ali que trabalha no Sport, viu? Um perigo de gol. Opa, vou ligar. Não sei, né, cara? Posso estar acusando aqui, talvez foi sem querer mesmo. E aí, uma tentativa de chute do Derek Lacerda de fora da área, que foi um jogador dos jogadores de linha do Sport, o que mais causou problemas à defesa do Botafogo. Ele tava muitas vezes batendo ali com o Caio, né, no ataque, e ele tava levando vantagem em alguns lances. Mais uma vez essa jogada aqui de escanteio, né, o Botafogo marcando mal demais. Olha só, o jogador do Sport aparece livre, lá do outro lado também ele consegue ganhar o Derek ali do Caio, mas, como eu falei, não estavam conseguindo finalizar bem as jogadas.
Botafogo volta pro segundo tempo aqui, o Vitinho, né, cara? Os laterais são o segredo do time do Botafogo. O Vitinho aparece livre e poderia ter marcado gol, mas aí acaba desperdiçando, bateu mal, né? Mas apareceu livre. Olha só. É inacreditável, cara. Como conclui mal o Vitinho? Se ele concluísse melhor, seria um lateral bem mais completo. Tentativa de chute do Newton de média a longa distância. Esse lance aqui foi uma recuperação absurda do Caio, né? Porque o Derek coloca a bola na frente, tava indo em direção ali a uma possível finalização, mas o Caio consegue uma recuperação providencial. Tentativa de cabeça do Alex Telles, essa bola passa muito próxima ali ao ângulo do goleiro. Tentativa de chute do Alex Telles de média a longa distância, essa bola vai indo para fora. O David Ancelotti hoje colocou o Santiago Rodrigues, que entrou bem na partida. É um jogador que tá pegando o ritmo de jogo, está se entrosando ainda com seus companheiros de Botafogo, mas uma hora ele vai engrenar, cara. O Santiago Rodrigues tem qualidade técnica, ele tem mais futebol para apresentar do que ele vem apresentando. E vem melhorando aos poucos no time do Botafogo. Hoje ele entrou bem, criou uma situação ali de gol pro Montoro, que acabou batendo, mais a defesa do Sport afastou. Esse lance aí, mais uma vez, do Santos, que ele consegue rabiscar bem, traz para dentro, né? Que é uma das grandes características desse jogador. E aí o gol do Cuiabano. Belo gol do Cuiabano, gera muito bem em cima da marcação, engana a marcação e bate certinho no canto, mais uma vez sendo importantíssimo para o time do Botafogo. Cuiabano decidindo a partida. E aí vem o choro da tiazinha do Sport, que, cara, é triste, né? Mas não tem o que fazer. O Botafogo hoje é mais time, foi melhor e mereceu sair com os 3 pontos. Mereceu sair com a vitória desse jogo. É isso, não tem muito o que fazer, cara. Aí vem o desespero dos torcedores do Sport. Bom, rapaziada, eu fiz a minha live pós-jogo, nela botei que pra mim os melhores em campo, né, foi aí o Cuiabano, o Pantaleão, o John também, eu gostei muito do John, né, e eu coloquei mais quem? Acho que foi o Montoro, eu acho, né, eram os 4 melhores em campo aí. Botafogo jogou o time inteiro, teve atuações negativas praticamente, quase ninguém foi bem no jogo. Muitos jogadores abaixo. Os piores em campo para mim, o Vitinho, o Newton, o Correia, né? Muito mal aí em várias decisões erradas no jogo. O próprio Arthur Cabral foi mal hoje. Então, mas isso aí são coisas que a gente consegue ir reparando. Minha grande preocupação é, sem o Marlon Freitas agora pro próximo jogo, que foi suspenso com o terceiro amarelo, quem serão os volantes do Botafogo no próximo jogo? Porque o Danilo, será que vai estar à disposição já pro jogo? Tá vindo de férias. Será que ele tá pronto para jogar? O Alan sentiu. Vai estar à disposição no próximo jogo? Sem dores musculares? Vai poder jogar? Não sei. Danilo Barbosa, PK, estão para sair. Não foram pro jogo hoje. Será que vão no próximo jogo? Se pá, não estarão nem mais aqui. O Cauê, negociado já. O Gregory também negociado, foi embora. Então como é que faz? Estão perdendo muitos jogadores, cara. Eu contabilizei para ali volante e eu posso incluir nisso a zaga também. O Botafogo tem 3 zagueiros à disposição, porque o Serafim foi embora também, vai embora. Então nós temos o Pantaleão, o único zagueiro pela direita. Nós temos Barbosa e David Ricardo pela esquerda. Perdemos o Jair, vendido. Serafim agora também foi embora. E o Bastos machucado aí, operação de 3 meses de recuperação. Então, uma baixa de 3 zagueiros no elenco. Um chegou, então tivemos uma baixa de 2 zagueiros, né? Nosso elenco de zagueiros. Saíram 3. Saíram não. Saíram 2 e machucou 1, então 3 saem da lista de jogadores à disposição. E chegou só 1 para reposição. Pro volante, saiu Cauê, saiu Gregory, vai sair PK, vai sair Danilo Barbosa. Quem chegou para repor isso aí? Só 1. Só chegou 1. Que é o Danilo. Então, gente, tem que repor. O plantel de defesa do Botafogo, os 2 volantes, 2 zagueiros e 2 laterais, o elenco para essas posições era muito farto no primeiro semestre.
E tinha deficiência no elenco pro ataque, né? A gente não tinha reserva do Savarino, a gente não tinha ponta esquerda, a gente não tinha reserva do Jesus. Agora a gente tem muita opção pro ataque e a defesa tá precária. Tirando os laterais, tem 2 para um lado e 3 para o outro, tá precária a defesa, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, porque já para o jogo contra o Corinthians, a gente pode ir de quem? Se por acaso o Danilo puder jogar e o Alan estiver sentindo ainda. Aí Newton e o Guinho? Não pode, né, gente? Um time que quer brigar por títulos pode botar a perder uma disputa de título por causa de uma deficiência do elenco como essa. A gente não pode dar esse tipo de mole, né? Então é isso, pessoal. Cuiabano sempre decisivo, né? Acho que o time tem que se entrosar ainda. Lembrando que o ataque hoje tinha 4 jogadores que não se conhecem direito. Nós temos o Arthur, que tá aí há um bom tempo no Botafogo, desde o começo do ano. Mas nós tínhamos o Tuco Correia, o Montoro e o Arthur Cabral chegaram agora. Ou seja, os 4, ninguém se conhece ali direito. Ninguém tá entrosado com o outro ali. Quando tem Savarino em vez do Tuco Correia, pelo menos Savarino e Arthur se conhecem. Tem uma certa ligação ali entre os dois. Agora, quando os 4 não se conhecem, complica muito, tá? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Obrigado pela moral. Tamo junto. Bora assistir o próximo vídeo daqui a pouco. Vou terminar esse vídeo, editar o outro, agora pra amanhã de manhã entrar pra você assistir, tá bom? Fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.